Agora, queria cumprimentar particularmente o Adler, que é o diretor-geral da 15ª. Ele tem dito que é o decano, né, Adler, desse grupo aí, né? Mas eu vou falar um pouco da questão do custeio da saúde, que é uma luta que a FENAJUF está mobilizando nacionalmente. Vai ocorrer uma sessão agora no CSJT, dia 23. Nós estamos mobilizando nacionalmente para estarmos trabalhando essa questão da reversão desse tratamento diferenciado da magistratura em relação aos servidores, nesse assunto tão particular que é a saúde, né? Que é uma coisa, que é um valor e que, no entanto, mesmo nessa questão do valor, parece que a magistratura vale mais. E aí a gente tem falado, inclusive, aos ministros, de que a lei da magistratura, ela não previa o auxílio saúde, ela usou o auxílio saúde a 8.112 como isonomia e não vem aplicando a isonomia em relação aos servidores, né? Então, os atos que foram editados lá no dia 31 de janeiro, os atos 16, 17 e 18, eles botou a categoria em movimento, né? Em muitos lugares nós temos, claro, a autogestão, e acho que não conheço com profundidade, mas onde tem autogestão não tem como tratar diferente servidor e juiz, né? Mas aonde há o reembolso, como é o caso da 15ª e outros tribunais do país, nitidamente, a título de regulamentar essa resolução do CNJ, se criou ali um diferencial. E esse diferencial, a gente, logo no primeiro momento, a gente está fazendo o combate, né? Exatamente uma vez que na Justiça do Trabalho, as resoluções anteriores, a isonomia é um valor que nós ainda não havíamos perdido, portanto a gente veio muito forte no sentido de defender a isonomia, né? Da resolução dos atos, a gente já percebeu um recuo do CSJT, né? Houve um recuo em relação à questão do repasse e o benefício ser o mesmo, né? Aquela questão do valor per capita do titular independente ser o repasse e o benefício, o valor per capita para os dependentes. Isso o CSJT entendendo que existem formatos diferentes em todo o país, e isso houve um recuo no sentido de que a autonomia do próprio tribunal pode utilizar esse valor de maneira a dar um formato diferente do que simplesmente devolver aos titulares independentes. Outro recuo importante, eu me lembro que a FENAJUF participou de uma reunião com o juiz Braulio, onde a gente deixou extremamente constrangido o diretor-geral, o secretário-geral do CSJT, uma vez que, nitidamente, quando o juiz repassa o mesmo valor, que é os 546, vezes o titular, vezes os dependentes, e ao juiz era retirado 8% como benefício, havia um sequestro orçamentário do servidor para manter o benefício da magistratura. E nesse sentido a gente percebeu, né, na reunião que tivemos com ele, o desconforto em relação, e ele falou que sinalizou que isso seria alterado, e de fato veio uma alteração. Então, para nós, sobra agora a questão da isonomia, que é central nessa luta. Nós tivemos aí na última sessão, onde houve o pedido de vistas da ministra Maria Helena e do ministro Cláudio Brandão, no sentido de que o próprio presidente se manifestou pela isonomia, sinalizou a possibilidade, que seria o ideal, de você ter uma autogestão nacional para todos os servidores, mas que, não havendo isso, ter a questão do auxílio
com isonomia, né? E nós também temos batido muito na tecla da não redução dos benefícios, aonde você tem esse benefício numa condição melhor, como ocorreu no auxílio alimentação, quando houve uma padronização, houve uma uniformização pelo CSJT, houve um dispositivo que garantia uma regra de transição, onde os maiores ficavam aguardando até ser alcançado pelos menores. Então, também temos defendido isso. Então, a informação que temos é que não estará na pauta agora, dia 23, mas a FENAJUF tem sinalizado um grande ato na frente do CSJT para pressionar. Nós tomamos conhecimento que os diretores gerais elaboraram um documento e fizeram chegar, né, à administração, no sentido de defender a isonomia, né, como um valor para a justiça do trabalho. E nesse sentido, as palavras do Rômulo, aqui, que nos antecedeu, essa questão orçamentária, que a mudança pela ADIM pode surgir os recursos necessários para que a gente tenha a aplicação da questão da isonomia, uma vez que os juízes conseguiram um piso de 8%, né? E o o secretário-geral Braulio falava que precisava de 2 bilhões para aplicar isso para os servidores. Pode ser que haja a possibilidade orçamentária aí com essa questão da ADIM, aí, da questão de não entrar no teto, né? Então era isso, reforçando que a gente sempre conversa na 15ª região, né? A gente sabe que os diretores gerais são servidores, né? Que, como disse o Rômulo, não fizeram concurso para diretores gerais, estão diretores gerais, e a gente conta muito, uma vez que são quadros qualificados, que têm informação, às vezes, que é importante que nos chegue. Na 15ª, a gente tem um relacionamento muito importante com o ADRE, e a gente persegue a magistratura para e passo. Tudo que a magistratura peticiona no tribunal, a gente peticiona também, né? E a gente tem esse monitoramento, que a FENAJUF precisa de ajuda, às vezes, de informação para fazer esse mesmo movimento nacionalmente, né? A magistratura está peticionando, nós temos que tomar conhecimento e fazer esse mesmo movimento, e porque a gente sabe que a dificuldade do AQ, a dificuldade de um aumento linear para esse ano que vem, está no orçamento, e num orçamento que está sendo disputado, né, onde nós estamos perdendo nesse momento. Então nós já temos tirado no nosso Congresso claramente que nós apostamos no fórum de carreiras, mas que nós vamos começar uma grande campanha com a categoria para a gente começar a ter que empatar esse jogo, porque ganha no fórum de carreiras, não se materializa como um direito, a gente acaba esbarrando na questão orçamentária, e isso em questões menores, questões como a que, imagine uma reestruturação de carreira, a dificuldade que nós vamos enfrentar aí no próximo período. Então a gente queria reforçar que a FENAJUF é uma entidade que sabe o seu papel, faz a sua luta, sabemos do papel dos gestores, mas que em muitos momentos nós podemos ter uma sinergia, ter uma possibilidade de vocês nos ajudem, a gente também sabe que no final o que a FENAJUF vai entregar é para a carreira, é para aquilo que fica para nós servidores.